Boa noite, gente, que a graça... Boa noite, não, olha o costume. Sabe quantas vezes eu preguei de manhã na minha vida? Acho que eu nunca preguei de manhã, Marcelo. Eu nunca preguei de manhã, eu só prego à noite, gente. Bom dia para vocês. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com a sua família, com o seu coração, você que está nos assistindo. Abra comigo em Gênesis capítulo 45, e nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Gênesis capítulo 45, 1 a 8. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos na minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vamos orar de novo, vamos pedir para que Deus fale novamente ao nosso coração, nessa última reflexão desse tema, esqueceram de mim. Vamos orar e vamos pedir que Deus fale conosco. Pai querido, nós damos graças ao Senhor. Graças por estarmos aqui reunidos. Graças por estarmos reunidos presencialmente, coisa que durante muito tempo desse ano nós não pudemos fazer. Mas a Tua graça derramada sobre nós nos permitiu isso. Nós agradecemos pela comunhão da Tua igreja, ó Deus, que vai além de uma igreja local, mas temos aqui hoje crentes de diversas igrejas, diversas localidades reunidos, porque somos um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Isso alegra muito o nosso coração, sabermos que temos amigos e irmãos que são até de fora de Uberlândia e vêm aqui para que a gente se reúna junto e possa ouvir a Tua palavra, cantar louvores ao Senhor. Isso é muita felicidade, muita alegria para nós. Só o Senhor para nos proporcionar tamanha alegria de comunhão e de unidade. E a unidade que não vem de nós, mas vem de Cristo, que morreu em nosso lugar. Nós pedimos ainda, Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, tanto dos que estão aqui, quanto daqueles que assistem e assistirão futuramente na internet. Sabemos que Teu Santo Espírito não tem barreiras para atuar. Sabemos que Teu Santo Espírito, ó Deus, atua onde quer, quando quer e como quer. E é isso que pedimos. Nós precisamos da iluminação do Senhor para compreender esse texto na sua profundidade e para que essa mensagem seja aplicada ao nosso coração. Nós precisamos da ação do Espírito e clamamos por essa ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Quebra o nosso coração, transforma, nos transborda do amor que vem do Pai, do amor que vem da cruz. Teu Santo Espírito faça isso em nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A gente está aqui hoje na última reflexão da série Esqueceram de Mim, que começou ontem com o reverendo Ricardo Mota e com o reverendo Bernardo. Eu não sei, eu vou fazer um parênteses aqui que não tem nada a ver com a mensagem, mas é porque eu gosto de me sentir velho, Vitor. Todo mundo aqui assistiu Esqueceram de Mim. Gente, se tem uma tragédia de 2020 é não ter Esqueceram de Mim na sessão da tarde. Agora eu não sei, para eu me sentir velho, vocês pensaram no Esqueceram de Mim? Combinou alguma coisa? Foi? Então não estou tão velho assim. Rapaz, na hora que eu li o tema, Esqueceram de Mim, eu falei, pronto, eu cheguei lá. Eu sou o cara que viu Macaulay Culkin com 8 anos de idade, e ainda acha que ele tem 8 anos de idade até hoje, e ele não tem, ele tem 40 anos de idade. Mas fecha parênteses, porque isso não tem nada a ver com a mensagem, é só eu esbanjando a minha velhice na frente de todo mundo, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje.
Porque a série, ou o tema que Esqueceram de Mim, não tem nada a ver com o Natal ou com o Macaulay Culkin. A ideia que foi transmitida é que muitas pessoas se esqueceram de Deus, mas principalmente se esqueceram de quem Deus é. Foi por isso que começou essa reflexão, trazendo a ideia acerca de quem é Deus a quem servimos. Deus que é soberano sobre tudo, Deus que é soberano sobre todos. A ideia que foi trazida até aqui é que Deus coordena tudo, inclusive aquelas coisas que nós julgamos serem coisas ruins. Isso significa que Deus está coordenando e Deus tem alguma coisa a ver, ou está no controle do coronavírus? E a resposta é que sim. Deus está no controle de tudo, inclusive do coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa. Só que existem coisas que nós julgamos ser coisas ruins, mas que aos olhos de Deus simplesmente está colaborando com seus planos e com seus propósitos. Essa é a nossa visão limitada, que às vezes nos afeta, da gente querer olhar para Deus e julgar a Deus com a nossa visão desse tamaninho, acerca da história e acerca da realidade. Esse é o nosso grande problema. Sabe por que às vezes a gente acha que Deus não tem nada a ver com o coronavírus, ou que Deus não tem nada a ver com as coisas ruins que acontecem? Porque a gente só consegue enxergar a história nesse momentinho que eu estou vivendo, Marcelo. Só que Deus não enxerga a história assim, Deus tem a história como um todo, Deus tem um plano como um todo na sua mente. Se você tivesse o conhecimento que Deus tem acerca de toda a história, de toda a realidade, você ia olhar para o coronavírus e falar: rapaz, não é que ele acertou mandar esse negócio? Não é que isso aqui colaborou para o plano que ele tinha mesmo? Se você soubesse o que Deus sabe, você jamais ousaria questionar Deus acerca de algo que você julga ser ruim. E eu estou dando o exemplo de coronavírus, mas você pode pegar o exemplo que você quiser. Você não ousaria questionar Deus se você soubesse o que Ele sabe. O problema é que você não sabe o que Ele sabe, e você ainda olha para Ele, e eu olho para Ele de vez em quando, e falo: por que você está fazendo isso? Isso chega a ser engraçado, né? Na hora que você olha para o ser de Deus, e você quer de alguma forma se colocar num tribunal, e dizer o que Ele deve ou o que Ele não deve fazer, sendo que você não faz ideia do que Ele está fazendo com isso tudo. Você não faz ideia do que Ele está fazendo do outro lado do Brasil com o coronavírus, e no que isso vai redundar quando nós estivermos em 2080. Ou vocês em 2080, porque daqui a 60 anos, né, Bernardo? Deus é soberano sobre tudo, Deus é soberano sobre todos, e quando a gente olha essa perspectiva, a gente não pode perder de vista também que, além de soberano, Deus é bom. Tudo que Deus faz coopera para o bem. Você se lembra disso? Deus dizendo isso? O apóstolo Paulo dizendo: tudo coopera para o bem. Então o coronavírus de alguma forma coopera para o bem da igreja, para o bem dos crentes? E a resposta é que sim. Nunca perca de vista que Deus é soberano, mas a outra roda é que Ele é bom, e Ele sabe o que está fazendo. Quem não sabe é a gente. Ele sabe o que está fazendo. Deus é bom, e Deus é soberano. E a reflexão de hoje, dessa manhã, é confiando nas promessas de Deus, algo que decorre daquilo que foi visto até aqui. Foi visto que Deus é soberano, foi lembrado acerca de quem Deus é, foi dito que Deus tem um chamado para nós acerca de uma liderança, acerca de uma missão. Essa missão, esse chamado é baseado na soberania de Deus, e agora nós vemos que nós só podemos executar isso se nós estivermos confiando nas promessas de Deus. Quando a gente se propõe ao chamado de Deus, a aceitar o chamado de Deus, você pode ter certeza que vai ter um punhado de coisas tentando impedir você de fazer isso. Vai ter um punhado de coisas tentando impedir a igreja de se movimentar rumo ao chamado e rumo à missão. Como que nós vamos enfrentar tudo isso? Confiando nas promessas de Deus. Quando a gente caminha partindo para confiar nas promessas de Deus, a gente está refletindo justamente sobre como que eu vou suportar os momentos de adversidade que vêm para tentar impedir. Tem muito inimigo que se levanta contra a igreja. Gente, o mundo, a carne, o diabo, as adversidades, é muita coisa. Nossa carnalidade às vezes nos fala assim: não, eu não vou fazer esse negócio não, que isso aí não é para mim não. O diabo vem e começa a soprar um punhado de coisa que, meu Deus, dentro da igreja, dentro do nosso coração, falando: para, meu filho, não é para você fazer isso não. O mundo se levanta com uma ideologia totalmente contrária ao que a gente prega, e para cereja do bolo tem o coronavírus. Aí você fala: agora é para parar mesmo. Como que você vai enfrentar o mundo, a carne, o diabo, as adversidades e tudo que se levantar contra a igreja? Certo de que Deus tem promessas para a sua igreja. Certos de que Ele falou muitas coisas para nós, que a gente vai refletir mais para frente o que Ele falou para nós, mas é confiando nas promessas de Deus, é a chave para que a gente possa vencer.
tudo que se levanta contra a missão da igreja, contra o chamado da igreja. E confiados de que Deus é soberano, inclusive, para cumprir todas as promessas que Ele fez. Que não adianta, eu faço um punhado de promessas, mas eu vou te falar que tem algumas que eu não consigo cumprir. Agora nós temos um Deus que é soberano, que promete. E se Ele promete, meu amigo, você pode ter certeza que Ele cumpre. É confiados em quem Deus é, confiados no que Ele falou. É assim que a gente enfrenta essas adversidades, é assim que a gente resiste a esses inimigos nessa árdua jornada de cumprir a missão que Deus tem para nós, confiado nas promessas de Deus. E para isso, a reflexão acerca da história de José, que nós lemos aqui um trecho, e é um trecho que eu julgo ser, talvez, o fim de uma grande parte da história de José. É o último bloco do drama que existe entre José e a sua família. Depois tem mais história de José um pouquinho pela frente, mas é o fim do drama que foi colocado aqui, um drama que não durou pouco tempo, durou 22 anos. Então eu convido você para a gente olhar um pouquinho para esse texto. Primeiro a gente vai explorar o texto aqui dentro do seu contexto, para que depois a gente faça algumas reflexões sobre o que isso aqui tem a ver com a gente. Mas primeiro eu quero que você entenda esse texto. E para você entender esse texto, você precisa entender o contexto em que ele está inserido. Ninguém entende um texto simplesmente deslocando ele da Bíblia. Esse texto está inserido num contexto. Para isso, olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 37, do verso 7 ao verso 10. Diz assim: Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outros sonhos, se referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Quem é José? José é filho de Jacó. José tinha 17 anos de idade e ele era odiado pelos seus irmãos. Por que José era odiado pelos seus irmãos? Primeiro, porque o pai o amava. Segundo, porque ele tinha sonhos esquisitos. Imagine só você chegando na sua casa, virando para os seus irmãos, falando assim: eu vou ficar em pé e vai todo mundo ajoelhar diante de mim. Mas que beleza. Os irmãos olharam para José e falaram: você está doido, José? É óbvio que isso não vai acontecer. E aí depois ele fala: não só isso, o sol e a lua também. Aí o Jacó vira assim: meu filho, você está dizendo que eu e a sua mãe vamos me inclinar diante de você, é isso mesmo? Ele fala: mas é o sonho que eu tive, eu só estou relatando. José tinha sonhos, e esses sonhos eram da parte de Deus. Esses sonhos eram promessas de Deus, de que um dia o feixe dele estaria em pé, e muita gente ia se curvar diante dele. Mas isso incomodava, é óbvio que incomodava, gente. Qualquer um que falar que vai mandar nos outros, incomoda. Isso incomodava, isso fazia com que seus irmãos ficassem cada vez mais irados com ele. Como assim, José? A gente vai se inclinar diante de você? E aí um dia os irmãos dele estavam no campo, José foi lá, o pai mandou e falou: vai lá ver como é que estão seus irmãos. E José foi lá ver como é que estavam os irmãos. Quando ele chegou lá, os irmãos fecharam em cima dele e falaram: é agora, esse menino não sai daqui. Daqui ele não passa. Vamos matar ele e a gente dá um jeito de inventar para o pai. Aí tiveram uma ideia brilhante. Não, nós não vamos matar porque nós não somos tão maus. Nós vamos só vender ele como escravo o resto da vida. Uma ideia assim. Isso é uma pessoa boa, né? No lugar de matar, você vende como escravo o resto da vida. É a bondade pura, destilando do coração dos irmãos de José. Eles decidiram fazer isso. Vamos só vender ele para uma caravana de midianitas que está passando, a gente mata um animal, suja a roupinha dele de sangue e fala para o pai que, né, o animal pegou José aí no caminho, não teve jeito para ele. E isso foi feito, ele foi vendido como escravo pela caravana de midianitas e foi parar lá no Egito. Chegando no Egito, ele foi para a casa de um homem chamado Potifar, e ali ele administrou as coisas de Potifar, a casa de Potifar, e ele foi muito próspero. José prosperou na casa de Potifar. Só que acontece que José devia ser bem afeiçoado.
porque ele chamou a atenção da esposa de Potifar. E aí ela começou numa tentativa de sedução de José, até o momento em que, José fugindo dela, obviamente, até o momento em que ela conseguiu pegar um pedaço da roupa de José. Depois você lê a história lá, você vai ver que ela fica com um pedacinho. Ela vai lá, Potifar fala: José me seduziu, olha aqui a roupa dele. Potifar acreditou em quem? É óbvio que acreditou na esposa. E José foi parar na prisão. José foi parar na prisão, onde ele conheceu 2 funcionários de Faraó, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E aí estava lá um tempo na prisão, esses 2 tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. Não vou gastar o tempo relatando o sonho, depois vocês vão gastar um tempinho lendo a história, eu tenho certeza. Mas José interpretou o sonho. Padeiro, você vai morrer. Copeiro, você vai voltar para o palácio. O que aconteceu? 7 dias depois, eu acho, se não me falha a memória, depois vocês leem, agora me fugiu, quanto tempo depois? O padeiro morreu e o copeiro voltou. Só que José falou para o copeiro-chefe o seguinte: na hora que você voltar para lá, lembra de mim, né, meu amigo? Eu estou aqui na prisão, você lembra de mim? E aí o copeiro volta para o palácio, e claro que ele não lembra de José, né? Era óbvio que ele não ia fazer isso. Mas passou 2 anos, Faraó teve um sonho. Nesse sonho tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ninguém conseguia interpretar o sonho. Até que o copeiro-chefe falou assim: tem um camarada que consegue, ele está lá na prisão, e eu preciso emagrecer para andar no palco aqui, Bernardo. Tem 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí chama José e falou: você interpreta esse negócio? Claro que eu interpreto. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, você que lute para poder juntar agora, para poder, daqui a 7 anos, ter comida. O faraó achou aquela ideia brilhante, chamou ele, o homem virou o segundo no Egito. Nessa época, José tinha 30 anos de idade. Ou seja, quanto tempo ele estava no Egito? 13 anos. José vira o administrador do Egito. José vira o segundo homem abaixo de Faraó no Egito. Começa aquele estoque de alimentos durante 7 anos. E o texto que a gente leu, Gênesis capítulo 45, nós estamos no 2º ano de fome. Então, há 9 anos, José estava na casa de Faraó, agora ele está com 39 anos, e são 22 anos que José está no Egito. Se você acompanhou a história até aqui, você pode pensar que a história de José não é tanto sofrimento assim, afinal ele está na casa de Faraó. Mas ele está na casa de Faraó agora, porque José, durante esse período, ele teve que ir para a prisão, ele sofreu com a rejeição dos irmãos, talvez ele tenha sofrido com a zombaria dos irmãos. Gente, ele foi vendido como escravo, isso não é pouca coisa. Ele ficou na prisão durante algum tempo. Às vezes a gente não aprofunda na história de um personagem a ponto de sentir um pouquinho do drama dele, né? Você consegue sentir um pouquinho do drama de José, 22 anos, numa terra que não era a terra dele, numa língua que não era a língua dele, numa cultura que não era a cultura dele, sem saber se o pai dele morreu, se o pai dele está vivo, sem saber como é que está a sua família. Isso é drama. José vivia um drama de sofrimento. Mas o que José tinha? Promessa de Deus. O que José tinha? O conhecimento de que Deus tem planos e propósitos. Você não vê ao longo da história José reclamando, você não vê ao longo da história José jogando a toalha. O que motivou José durante tanto tempo a se manter firme na fé, não blasfemar contra Deus, não abandonar a fé no seu Deus? O fato de que ele conhecia que Deus era poderoso para cumprir suas promessas. O fato de que ele sabia de que Deus estava fazendo alguma coisa. Talvez ele não soubesse durante grande parte o que ele estava fazendo no Egito, mas ele sabia que Deus estava trabalhando e que Deus estava fazendo alguma coisa. Então, quando ele estava na prisão, não é que ele achava bom ficar na prisão, mas ele sabia que Deus tinha colocado ele na prisão. Quando ele chega no final ali, ele reconhece isso. Olha para o texto, capítulo 45, no versículo 1. Então José, não podendo se conter, diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele chama os seus irmãos, fala: sai todo mundo daqui. Por que sai todo mundo daqui? Porque ele sabia que ele ia chorar. Aqui já é o 3º choro dessa história de José. 3ª vez que ele chora. As 2 primeiras, ele talvez ainda esteja um pouco triste. Aqui, para mim, é um choro de desabafo, aqui no nosso final, é o último choro que ele vai ter nessa história. E ele chama seus irmãos, só que não era digno de alguém do Egito de alto escalão chorar. Então ele fala: sai todo mundo e fica só vocês, que vocês não vão me ver chorar.
Só que não adiantou muito, né? Porque no versículo número 2 fala que ele levantou em choro de maneira que os egípcios ouviam e toda a casa de Faraó. Você imagina esse homem chorando igual um menino novo, 39 anos de idade, estava chorando, que a casa inteira estava ouvindo. E aí ele continua. Ele chama os seus irmãos e diz: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não puderam responder porque estavam atemorizados perante ele. Vocês conseguem imaginar a cara de paisagem dos irmãos, sabendo que o menino que eles venderam para o Egito, agora é o governador do Egito, e agora é aquele capaz de dar comida para que eles se mantenham vivos? Eu imagino os irmãos olhando assim, não deve ter reação nenhuma, cara, numa hora dessa. Você não deve ter reação nenhuma. Aquele que você vendeu para o Egito agora está em cima de você, manda em você, você não pode fazer nada. E o homem poderia mandar matar todo mundo naquele momento. Que cara tinham os seus irmãos? Eles devem ter ficado com um medo avassalador. Mas José disse assim: agora chegai-vos a mim. Estou no versículo 4. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E olha a explicação de José no verso 5 até o verso 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. José chama os seus irmãos e ele fala assim: não fica com medo, nem começa a se martirizar, não precisa dar show, porque não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou para cá para a preservação da vida. A ideia é que se José não tivesse ido para o Egito, vendido como escravo, se ele não tivesse do Egito caído na prisão, ele não teria chegado na casa de Faraó. E se ele não tivesse chegado na casa de Faraó, todo mundo estava morrendo de fome agora. Deus mandou para o Egito, Deus mandou para a prisão, Deus mandou para a casa de Faraó, e agora tem alguém sábio o suficiente na administração para que tenha comida para todo mundo. José enxerga isso conscientemente. José enxerga com consciência que Deus o tempo todo tinha um plano, Deus o tempo todo tinha um propósito final. E você se lembra, qual era a promessa de Deus para José? De que ele seria grande e as pessoas iriam se inclinar para ele. Mas isso não era o plano e o propósito final de Deus. O propósito final era a conservação da vida. O fato de José ser grande no Egito não era só por causa de José, para que as pessoas se curvassem de José. José era um mero instrumento, as promessas de Deus para a vida de José eram um instrumento e um veículo para que o propósito final de preservação da vida, e especialmente preservação da semente de Israel, que é o que ele fala aqui, José fala para os seus irmãos, é para a preservação da vossa semente. O que é isso? Preservação do povo de Israel. José era um instrumento para que isso ocorresse. Se o povo de Israel acabasse por causa da fome naquela linhagem, aliás, ainda nem era povo, ainda era uma família crescendo, não haveria povo de Israel no futuro, e não havendo povo de Israel, não haveria Messias vindo de Israel no futuro. Obviamente Deus não deixaria isso acontecer, né, gente? E não deixou. Mas é o que aconteceria se Deus não tivesse agido dessa maneira. Quando a gente olha a história, nós lemos o final da história, justamente para que a gente pudesse ter um panorama da história inteira e soubesse que Deus sabe o que está fazendo. E soubesse que Deus não só sabe o que está fazendo, mas sabe como está fazendo. E para que a gente soubesse que Deus é extremamente poderoso para cumprir cada promessa que Ele deu. E se Ele tem um plano, nada vai impedir o plano. Talvez você possa pensar que José sendo vendido para o Egito teria impedido o plano de Deus, mas o fato de José ser vendido para o Egito foi justamente o que fez com que o plano de Deus fosse executado. Talvez você pudesse pensar que José sendo jogado na prisão impedisse agora o plano de Deus, e foi justamente isso que fez com que o plano de Deus fosse executado. Talvez você possa pensar que o coronavírus tenha impedido o plano de plantação da Igreja do Alto, e talvez seja justamente isso que faz com que a Igreja do Alto vá crescer ainda mais. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o que Deus está fazendo. Às vezes você sabe mais ou menos como Ele está fazendo, mas você não sabe aonde que Ele vai chegar com tudo que Ele está fazendo. O que nos resta é confiar nas promessas de Deus para nós. A partir desse texto, eu quero fazer 2 reflexões. Afinal, ninguém aqui mora no Egito, né, gente? E eu acho que ninguém aqui vai estocar comida para o frio, para a fome.
essa mensagem precisa fazer sentido para nós, no século 21, em Uberlândia, Uberaba, até em Ibiá. Ibiá? Patrocínio? Não, oi? Paris, patrocínio. Então não vou falar nada. Se fosse Ibiá eu ia falar. Patrocínio eu não posso falar que o chefe está lá, né? Então deixa patrocínio para lá. Essa mensagem tem que fazer sentido para nós. Porque a palavra de Deus ela é viva até hoje. Ela fala até hoje. Ela é a boca de Deus até hoje. Então nós lemos uma história que aconteceu há milhares de anos atrás. E até hoje Deus tem alguma coisa para nos dizer. Eu acho interessante dessa história, o teólogo Mauro Meister, pastor presbiteriano Mauro Meister, faz um comentário sobre ela que eu julguei digno de nota. Diz assim: nós vamos lendo a história de José e lemos José, 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 repetidas vezes, e no final descobrimos que a história não é sobre José, mas sobre o Deus de José. Porque ele é o dono da história, o detentor dessa história, o designer dessa história. Deus é aquele que constrói essa história. E aí um outro teólogo que eu gosto bastante, que é o Derek Kidner, ele comenta assim: a convicção de que a vontade de Deus e não a do homem era a realidade diretora em cada acontecimento, refugie como luz orientadora de José e o segredo da sua espantosa falta de rancor. José tinha consciência de que o designer da história era Deus. José tinha consciência de que Deus estava mexendo os seus peões em cada momento, ele sabia o que estava fazendo. A história não é sobre nós, a história não é sobre José, a história é sobre Deus. É o Deus de José, é o nosso Deus. A história do coronavírus é a história de como Deus tem conduzido o coronavírus e o que ele tem para fazer com isso. A história é sobre Deus o tempo todo. E a primeira reflexão que eu quero fazer, a partir desse texto, é que você conheça as promessas de Deus. José sabia, Deus tinha dado sonhos para ele lá, e durante todo aquele período do Egito, ele sabia aquilo que Deus havia prometido para ele. A minha pergunta para você é se você sabe o que Deus tem prometido para nós. Muitas vezes a gente fala, eu confio nas promessas de Deus. Ah, que promessa? Tem que me falar quais são. É lógico que se a gente fosse refletir sobre todas as promessas de Deus, a gente ficaria aqui a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, talvez mais um pouquinho. Então eu separei 3, porque presbiteriano gosta de 3, né? Sabe como é que é? Toda vez, gente, vocês ouvem um pastor presbiteriano pregando, tem que ter 3. Eu separei 3, poderia ter separado 2 ou 4 e eu quis 3. Aleatoriamente. 3 grandes promessas. Se você tiver com a Bíblia aí, abre comigo em João capítulo 10, no verso 28 e 29. Para que a gente veja uma grande promessa de Jesus para nós. João capítulo 10, nos versos 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A primeira grande promessa que eu quero que você tenha em vista é a promessa da preservação. Jesus está dizendo aqui que ninguém, nem nada, abre um parênteses, nem você mesmo, vai conseguir arrebatá-lo das mãos do Pai. Ninguém vai nos tirar das mãos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a morte eterna, ou seja, no momento em que você passar pela morte física, que todos vamos passar, ou não, né? Vai que Jesus volta também, pode ter, né? Pode ter aqueles que vão ser só transformados. Mas vamos dizer que todo mundo vai passar. Passado pela morte física, a morte eterna não vai nos pegar. A morte eterna, que é a condenação eterna, a separação eterna de Deus, não nos pertence, a nós que somos crentes. Se você não é crente, essa promessa ainda não te pertence. Então, creia em Jesus Cristo, renda sua vida a Jesus, para que isso faça parte da sua vida também. Para que você não tenha medo da morte eterna, você precisa de Jesus. E Ele está prometendo isso à sua igreja, dizendo que nós não iremos experimentar a morte eterna. Mas não somente isso, Ele está dizendo o seguinte: aquele que foi salvo, aqui agora, a frase que o presbiteriano adora, é salvo para sempre. É isso mesmo que Jesus está dizendo. Ninguém nos arrebata da mão de Jesus. Ninguém nem nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Significa que vem tribulações, vem adversidade, vem coronavírus, vem Satanás tentando, e ninguém consegue nos tirar da mão de Jesus, porque foi Ele mesmo que colocou a gente lá. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de um hino,
que vocês não conhecem, creio eu. Só eu conheço porque eu era pentecostal, então eu conheço. O hino diz assim, não, é bonito, gente. Ele fala, meu nome está, eu vou chorar, toda vez que eu falo eu choro. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz, alguém conhece? Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Impossível Jesus esquecer de você, a quem Ele comprou com sangue tão precioso na cruz. Agora vocês me dão um minuto para eu me recompor e depois eu continuo. Porque essa para mim é uma das mensagens mais poderosas que existe na Escritura. O fato de que Cristo me comprou, escreveu o meu nome nas suas mãos e ninguém apaga de lá. Essa é uma grande promessa. Isso não é encorajador para você durante a missão? Saber que o Deus soberano é o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que te enviou e é o mesmo Deus que vai te preservar até o final. Ele não preservou a vida de José até o final para que o plano fosse cumprido. Talvez Potifar poderia ter matado José a qualquer momento, mas não, Deus conduziu até o final. Nosso nome está gravado nas mãos de Jesus. Esse é o nosso maior encorajamento para a missão, saber que Cristo jamais vai deixar que a gente se perca. Nosso nome está aqui, nas mãos de Jesus. Satanás vai tentar de todo jeito, viu, gente? Ele vai tentar perverter a igreja, ele vai tentar colocar a gente para deter a igreja, vai soprar no mundo ideologia maligna. Nada disso vai nos arrebatar das mãos de Jesus. A segunda promessa está em Mateus 16, 18. Diz assim, vou esperar um pouquinho abrirem, né? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a segunda grande promessa. E vale muito para nós que estamos plantando igreja, viu, Bernardo? As portas do inferno. O que significa inferno nesse texto? Inferno, é isso mesmo. Não tem outra tradução, inferno é inferno. O Hades aqui é os poderes do maligno. Olha, eu vejo muito crente que parece que vive como se não acreditasse num poder sobrenatural maligno que existe por aí. Mas existe. Existe um poder sobrenatural maligno por aí, tentando fazer com que a igreja seja destruída. Pasmem, ele não consegue. E Jesus disse que de modo algum ele conseguiria. O bispo Riley comenta o seguinte: o significado dessa promessa é que o poder de Satanás jamais destruirá o povo de Cristo. O corpo místico de Cristo jamais perecerá, nem decairá. Embora muitas vezes afligida, assediada e humilhada, a igreja jamais desaparecerá. Ela há de sobreviver à ira de faraós e imperadores romanos. Olha a promessa de Jesus para nós. É a promessa de que Satanás vai fazer de tudo para tentar barrar a igreja. De que ele vai fazer de tudo, o mundo vai fazer de tudo para impedir que a ideologia do evangelho, que a mensagem do reino seja propagada. Vai perverter do jeito que puder e não vai conseguir. Isso não significa que não vai vir aflições. Isso não significa que não vai ter embates. Isso não significa que de vez em quando a igreja não vai ficar um pouquinho acuadinha, porque acontece. Mas significa que no final, o vitorioso é só um, Jesus Cristo junto com a sua igreja. Só Ele é vitorioso. O inferno, o maligno, o mundo, a carne, o diabo, ninguém vai impedir a igreja de triunfar. Ninguém vai impedir que a mensagem do reino seja espalhada por todos os cantos da terra. Ninguém, nem nada. Isso é promessa de Jesus. Isso é promessa de Jesus para nós. Se isso não te encoraja a missão, aí eu acho que já fica difícil eu fazer alguma coisa para encorajar. Porque o maior encorajamento que você tem é saber que você pode ir ali fora, você que mora aqui no bairro, e você pode pregar para os seus vizinhos, porque ninguém vai deter a mensagem do evangelho chegar lá. Você pode ir lá em Uberaba pregar, você pode ir lá em Paris, Trocínio pregar. Ninguém vai impedir a mensagem do evangelho de propagar. E quem disse isso não sou eu, quem disse isso é Cristo. Você precisa confiar nas promessas de Deus. Às vezes, o período parece muito difícil. José, 22 anos ali, hora ou outra, talvez pensasse, será que é assim mesmo? Mas confiar nas promessas nos faz agir sabendo que Deus prometeu que nada vai impedir a igreja, e nada vai impedir mesmo. E nós temos 2000 anos de história provando que nada impede. Se fosse para acabar, meu amigo, já tinha acabado.
Pode ter certeza, se fosse para acabar, já tinha acabado. Nada, nem ninguém impede a igreja de triunfar. Não porque a igreja seja boa, não porque a igreja tem alguma coisa em si mesma, mas é porque o próprio Cristo já destruiu tudo isso, já subjugou todos os seus inimigos lá na cruz. Como diz o apóstolo Paulo, na cruz ele expôs ao vitupério, uma palavra bonita para falar que ele expôs ao ridículo Satanás, fez Satanás de palhaço na cruz, mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. A terceira e última promessa, a promessa da expectativa do porvir, abre comigo em Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A última promessa que eu quero ressaltar é a promessa do fim, a expectativa da glória e do triunfo final. Você pode, durante essa vida, ter muita coisa entalada na garganta. Sabe, quando você vê alguma injustiça sendo cometida e o trem não vai para frente, e a pessoa lá fez o que não devia, ninguém puniu nada, aquilo fica entalado, aquilo não desce. Você vê a maldade no mundo crescendo de um lado, você fala, rapaz, como é que a gente para esse negócio? Fica tudo entalado, não fica? Pois é, sabe o que nos motiva? Saber que um dia Cristo vai botar fim em tudo isso. O mal vai ser extirpado da terra de uma vez por todas. Não vai ter uma injustiça que vai passar em branco. E mais, nós estaremos com Jesus num novo céu, numa nova terra preparado para nós. Isso é a expectativa que Paulo está nos lembrando aqui. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo na cruz conquistou para nós um novo céu e uma nova terra. E nós agora, unidos a Jesus, nós temos essa expectativa de que estaremos com Ele. No dia que Ele voltar, no dia que Jesus vier, a sua segunda vinda, tudo se fará novo e as coisas velhas, elas vão ficar para trás. Segunda reflexão que eu quero fazer, e última, é que você se lembre de que Deus tem propósitos. Na história de José, foi assim, Deus não tinha promessas para José, e ele sabia que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. José tinha consciência de que Deus sabia o que estava fazendo. E ao invés de nós olharmos para a história, para as adversidades e para os inimigos, e imaginarmos que isso vem para impedir a igreja, nós temos que imaginar que isso vem como plano de Deus e parte do plano de Deus para que os propósitos se cumpram. As coisas que nos acontecem não são aleatórias. As adversidades que nos acometem não são aleatórias. Mas é tudo parte do plano de Deus. Deus tem um propósito e você tem que saber que Deus vai cumprir. Nessa narrativa de José, a gente leu e a gente viu que tudo o que aconteceu com José foi para cumprir o plano de Deus. Não é isso que a gente observou ao longo da história de José? A ida para o Egito, a ida para a prisão, a chegada na casa de Faraó, tudo estava cooperando para os planos de Deus. É isso que Deus quer que você saiba, que tudo está cooperando para o seu plano. Tudo está cooperando para o seu plano. O que a gente tem aqui nessa história de José é a prova cabal de que Deus está coordenando tudo, tudo. Como diria o Abraham Kuyper, não tem 1 centímetro quadrado que Jesus não diga, isso aqui é meu. Não tem 1 milímetro, 1 segundo da história que Deus diga, não, isso aqui eu deixei rolar. Nada, nada. 1 segundo, uma fração de segundo da história, não tem que Deus diga, não, isso aí eu não tenho nada a ver, isso aí aconteceu fora. Nada. Deus tem planos, Deus tem propósitos, e Ele vai cumprir. Agora, você sabe qual é o propósito maior de Deus? Abre aí comigo em Romanos 9, 22 a 25. Já arrependi de não ter feito slide, cara, de ter botado, né? Eu sou old school. Romanos 9, 22 a 25, diz assim: E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei meu povo, ao qual não era meu povo, e amada, a que não era amada.
Deus tem um compromisso consigo mesmo, acima de tudo aquilo que acontece. Tem um compromisso de revelar a sua glória. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus quer revelar a sua glória. E a glória de Deus se manifesta nos atributos de Deus. Sua ira, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, seu amor. E o ápice dessa revelação da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, é Cristo. Jesus é a maior revelação de Deus que existe. E aí você pode se perguntar, mas o que a igreja tem a ver com isso? Por que do nada você inseriu esse negócio? É porque a igreja tem a mensagem de Cristo agora para espalhar pela terra. Essa mensagem da glória de Deus revelada em Jesus está com a gente, para que a gente espalhe pela terra. Olha só, 2 Coríntios, não precisa abrir não, senão vai demorar demais. 2 Coríntios 14, 5, 14 a 21, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A igreja tem a ver com essa mensagem do propósito de Deus, porque nós temos a mensagem, nós somos os embaixadores, para pregar que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, e assim Deus revelou todo o seu amor, sua bondade, sua misericórdia em uma única pessoa, Jesus Cristo, e agora cabe a mim e a você anunciar ao mundo essa mensagem. Deus entregou a mim e a você pessoas frágeis, inúteis. Ele não precisava de mim e de você, mas Ele entregou a mim e a você pessoas inúteis, frágeis, vasos de barro, para que eu e você espalhemos, não só com a pregação do Evangelho, mas com a nossa vida, a vida que existe em Cristo Jesus. O propósito de Deus é revelar a sua glória por meio de Cristo, e o instrumento que Ele tem usado, por mais estranho que isso pareça, sou eu e você. É a vida que você vive, que revela Cristo em você, que revela a vida de Cristo. É a mensagem que você prega, que é a mensagem de reconciliação com Deus. Essa é a nossa missão. Esse é o propósito final de Deus. Que o mundo conheça quem Ele é. E que no final o mundo inteiro se curve diante de Cristo. Que as pessoas vejam que Jesus é o Senhor. Deus tem propósitos. E Ele colocou você para disseminar essa mensagem. Só que, quando você tentar fazer isso, tem algumas coisas que vão tentar te pedir. Então você vai ter que fazer isso confiando nas promessas que Ele deu, que eu já falei aqui algumas delas. Se você não confiar nas promessas, você vai desistir na primeira empreitada. No primeiro tapa que você levar, no primeiro não, na primeira virada de cara, primeiro amigo que você perder, você vai desistir desse negócio. Mas se você confiar nas promessas de Deus, você vai até o fim, vivendo e pregando a vida que existe em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o propósito de Deus. Eu quero concluir lembrando os seguintes tópicos. Primeiro, que nossa missão não é tão diferente da missão de José. José foi enviado ao mundo para a preservação da vida. Nós não podemos preservar a vida de ninguém, mas nós fomos enviados ao mundo com a mensagem da preservação da vida, que é a mensagem da cruz, é a mensagem de Cristo. Essa é a sua missão, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. A missão pode ser cumprida somente confiando nas promessas de Deus. E acredite em mim. Não, aliás, acredite em mim não, esquece o que eu falei. Acredite em Deus. A missão vai dar certo. Deus vai ser glorificado. A promessa é dele, a promessa não é minha. Por fim, durante a execução dessa missão, não pense que as adversidades e os inimigos são fatores que Deus colocou em descontrole. Muito pelo contrário, eles estão em controle de Deus. Deus está controlando tudo. Fica tranquilo. Confia nas promessas e vai embora que vai dar certo. Pode ficar tranquilo que foi Deus quem prometeu.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós somos gratos por Cristo Jesus, pelo amor derramado na cruz em nosso lugar. Somos gratos pela mensagem confiada a nós, tão pequenos, frágeis, inúteis. E somos gratos pelo Espírito Santo, que nos capacita a essa missão. Mas nós suplicamos ao Senhor, e a esse Espírito que em nós habita, que nos leve a confiar nas promessas que o Senhor tem para nós. As promessas são de vitória da Tua igreja, e nós confiamos nisso. A promessa, ó Deus, é que ninguém vai nos roubar das Suas mãos, e nós confiamos nisso. Que o Espírito ministre isso ao nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus.